A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar. Nós temos que estar prestando atenção em nosso coração, em nossa maneira de viver, no testemunho que nós damos para as pessoas que estão ao nosso derredor. Esse primeiro ponto aqui, eu disse também esta palavra a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Veja bem, hoje, nos dias de hoje, o diabo ele está usando de uma estratégia. Se você parar e analisar e pedir orientação para o Espírito Santo, ele vai te abrir mais o entendimento e você vai começar a observar. Ele está colocando em cada pessoa a vaidade. Quanto mais ela tem posses material, mais ela é bem-sucedida, mais ela tem fé em Deus, mais Deus está com ela, e assim vai. E assim as pessoas estão embarcando vamos falar assim, nesse caminho que o diabo tem preparado, e elas estão esquecendo cada vez mais da essência da palavra do Senhor, que é o amor, que é o amor ao próximo. E esse amor tem que vir de dentro com sinceridade. E para você, eu ter esse amor, só existe uma forma: é deixar o Espírito Santo do Senhor transformar o nosso coração. Porque o amor de Cristo não é um amor igual que nós conhecemos do mundo, mas é um amor transformador, um amor que não tem interesse, é um amor que você sente pelo teu próximo, porque já vem no teu coração que aquela pessoa, ela é imagem e semelhança de Deus. Aquela pessoa é seu irmão em Cristo Jesus ou sua irmã em Cristo Jesus. E às vezes você está deixando se levar pela influência de pessoas que, até mesmo dentro da igreja, pastores que falam bonito, têm cursos de teologia, tem conhecimento, se veste bem, tem carro bom, e assim vai, e ensina prosperidade, ensina a fé das bênçãos, das vitórias, da conquista. E o Senhor hoje está dizendo: tudo isso é vaidade. Tudo isso pode te prejudicar e você fazer o que muitos hoje já estão fazendo. Aquele que está tendo vitória, aquele que está tendo conquista, ele está desprezando aquele que não tem nada. Aqui o Senhor mostra que 2 homens estavam juntos. Ele deu o exemplo do fariseu e do publicano. E muitas das vezes nós não entendemos porque tem determinada situação que acontece em nossas vidas. Quando você está indo tudo bem, daqui a pouco para, daqui a pouco dá aquela travada, a vida não anda nem para frente nem para trás, ou muitas das vezes você começa a perder, só que você não vai buscar no Senhor o entendimento. Por quê? Você vai buscar no Senhor a resposta de que
o que está acontecendo, mas o entendimento do porquê está acontecendo você não vai buscar, que é você, teu eu, teu orgulho. Vigia, ó, como que você está. Você despreza, muitas das vezes, outro irmão, porque é de outra igreja, outra denominação. Você despreza outra pessoa porque não conhece a Jesus Cristo, porque não quer conhecer, está nesse mundo e você despreza. É o que estava acontecendo aqui. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. E aqui ele diz mais, ó, o fariseu estava em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Você está vendo? Tudo que o fariseu fazia, aos olhos dele, era normal, estava agradando a Deus. Ele era um homem convertido, um homem que buscava a presença do Senhor. Só que sem ele perceber, tudo que ele fazia não era para Deus, mas era para ele mesmo. Para mostrar para as pessoas que estavam ao redor que ele era aquela pessoa santa, aquela pessoa santificada, aquela pessoa de fé, aquela pessoa que ela orava, acontecia o milagre, porque ela tinha uma intimidade com Deus, porque ela sabia, porque ela jejuava, assim e assim vai. E o Senhor está dizendo: vigie o teu coração. Você está nessa mesma maneira. Você despreza a palavra porque não é de Deus, porque essa pessoa não tem uma igreja fixa. Ah, essa pessoa não é de Deus porque olha a vida dela, não corresponde à fé da prosperidade, da abastança. Vigia, porque teu coração está soberbo. E quem é soberbo de coração não vai ver aqui na palavra, não vai ver a glória do Senhor. Vigia. E aqui você vê que o fariseu ele dava dízimo, buscava o Senhor, jejuava, orava, clamava. E quanto mais você não vigia o teu coração, mais o diabo te coloca o orgulho. Mas pastor, a palavra de Deus diz que o diabo ele não pode me tocar. Segundo entendimento, como diz o apóstolo Pedro, ele fica ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha para nos tragar. Realmente, o diabo ele não pode mais tocar na sua vida porque você não é mais escravo dele. Você que aceitou Jesus Cristo na sua vida como Salvador, desceu nas águas do batismo. Mas como diz a palavra, ele fica ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha para nos tragar. E ali ele joga a semente, ele observa você pelas suas atitudes, pelo seu trato com as pessoas, pela sua maneira de falar. Ele sabe que você está com orgulho. Aí o que ele coloca em você um espírito do convencimento. Você está acreditando que está fazendo a vontade do Senhor. Você despreza as outras pessoas que falam às vezes errado. Aquelas pessoas que até mesmo na oração, elas oram pouco porque não sabem orar ou cantam com o louvor delas, a voz delas não é uma voz de cantor famoso, é uma voz aos nossos ouvidos, até mesmo irrita, mas você despreza, só que você esquece que aquela outra pessoa, ela tem uma intimidade com o Senhor e só Deus sabe a intimidade que ela tem, e você não sabe. Mas você sabe que você está julgando e você já está no erro. E às vezes você busca no Senhor algo que quer. Ah, não, eu não vou em tal lugar porque aqui, os irmãozinhos são muito humildes. Ah, eu vou naquela igrejinha porque aquela igrejinha os irmãos são humildes. Olha como que você fala. Eu vou naquela igrejinha porque os irmãos são humildes. Não, aquela igrejinha é a casa do Senhor. Não existe igrejinha nem igrejona. Existe a verdadeira casa do Senhor, aonde tem a presença dele. E aonde tem a presença dele, somente o Espírito Santo vai mostrar para quem é dele, quem é do Senhor Jesus Cristo. A soberba como que você está falando. Ah, pastor, mas eu não falo por mal, eu não tenho esse tipo de coisa comigo. Você não precisa falar que tem.
As tuas atitudes é que demonstra quem você é pela maneira que você fala. Por isso que Jesus Cristo lhe disse: a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, o que sai de dentro de você conhece se você é de Deus ou não é de Deus, se você é uma pessoa humilde ou não é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa transformada ou você não é uma pessoa transformada. E você vê aqui que o fariseu, ele tinha tudo, fazia tudo conforme a palavra. E o publicano? Olha aqui esse detalhe que é importante. Ó. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos no céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você vê a oração do publicano. Ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, porque ele reconhecia a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua insignificância. Ele sabia quem ele era. E você vê aqui que no começo do Jesus ele fala que os dois foram ao templo. Você vê que o fariseu, ele já foi logo entrando e ali foi falando, cheio de si, glorificando e falando de Deus e falando isso, falando quem ele era, tal, na presença do Senhor. O publicano já sabia quem ele era, um pecador cheio de falha, que não teve nem coragem de entrar no reino, de entrar no templo para adorar a Deus, de olhar para o céu. E o Senhor hoje fala para mim e para você nessa palavra: vigia o nosso coração, vigia o coração. Nós temos que olhar sim todo dia como que está o nosso coração. Se nosso amor de as outras pessoas está com o amor de Cristo ou está com o amor de aparecer. Tem pessoas que fazem, vamos falar assim, ajuda outra pessoa para se aparecer. Um prato de comida e fala: não, mas eu dou um prato de comida, eu ajudo, eu dou roupa para fulano. Aquela pessoa, aquela família é tão humilde, tão pobrezinha, eu vou lá e dou uma cesta básica. A palavra de Deus nos ensina: o que nós fazemos tem que ser para o Senhor. A palavra nos ensina que tudo que vier na nossa mão nós temos que fazer bem feito, e como tivesse feito não para os homens, mas para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus é o nome dele que tem que ser glorificado, é o nome dele que tem que ser exaltado. Não é porque você dá alimento para um fulano, dá cesta básica, dá roupa, e ainda você fica divulgando aos quatro cantos desse mundo e você acha que está agradando a Deus. Não está agradando a Deus, você está igualzinho o fariseu, cheio de prepotência, cheio de orgulho de si. E o Senhor está chamando você para ser igual ao publicano. Conheça a tua posição. Nós temos que estar todo dia reconhecendo. Hoje é um novo dia, um novo amanhecer. O Senhor nos deu o fôlego da vida. Você agradeceu, a primeira coisa que você fez foi agradecer a Deus por você estar louvando Ele na presença dEle. O fôlego da vida que Ele te deu. Então vigia. Nós temos que acordar todo dia pedindo para Deus: Deus, guarda nosso coração. Senhor, guarda o meu coração, faz de mim o teu querer. Que cada vez mais eu venha viver em Cristo, cada vez mais, Senhor, eu venha viver os teus pensamentos, as tuas vontades, Senhor Jesus Cristo. É assim que eu venha olhar, Senhor, o meu irmão em Cristo como um irmão verdadeiro, Senhor, mas com o sentimento do Senhor. Dai-me sim condições de ajudar, mas eu não quero aparecer, Senhor. E assim você vai. Assim você tem que vigiar. Porque você vê que o publicano, ele não tinha nem coragem de ver. Tanto temor que ele tinha de Deus. Hoje você faz as coisas erradas. E bate no peito e fala assim: ah não, eu não gostei desse lugar, eu não gostei dessa oração, eu não gostei dessa palavra. Ah, não gostei, o som está muito alto nessa igreja. Ah, aqui não, aqui tem pessoas bonitas. Nossa, naquela igreja tem pessoas feias. Cuidado, você está acreditando que o Espírito Santo está em você, não é ele não. O Espírito enganador que está dentro do teu coração. E o Senhor está dizendo para você: você tem o poder para expulsar. Como, pastor, eu faço isso? É se arrependendo hoje, pedindo perdão para Deus e se humilhando para o Senhor. E começando a mudar a sua atitude, seu modo de pensar, seu modo de agir.
Aí você vai ver sim a verdadeira transformação do Espírito Santo na sua vida. Aí você vai entender a glória do Senhor na sua vida, porque você fica buscando uma resposta de Deus, faz campanha, faz isso, faz aquilo, é fiel no dízimo, como aqui foi o publicano, o fariseu, mas você não vê a glória do Senhor na sua vida. Por quê? Porque você despreza. O Senhor está dizendo, abre teu olho, vigia o teu coração, porque a tua atitude mostra qual o caráter cristão que você tem. E é onde ele está dizendo aqui para terminar, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então comece a se humilhar perante o Senhor, comece a mostrar os frutos do Senhor para as pessoas que estão ao seu redor. Aí sim, você vai ver o poder, a glória e a majestade do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque caso contrário, você vai continuar estando convencido que você já está liberto, que você já está salvo. Você não está. E hoje o Senhor está dando essa oportunidade para mim e para você através dessa palavra. Vigiar o nosso coração para que nada venha nos impedir da bênção da vitória do Senhor. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.